vi que é um assunto super tranquilo no seu eu falo, Instagram. às vezes tem pessoas que até falam assim, ai, como você mantém o corpo? É muito fácil, gente. Tem que juntar um dinheiro e num cirurgião plástico e você consegue essa barriga igualzinha a minha. Mas eu venho te defender que muito antes dela fazer a lipo, o corpo da Bianca já era bem cuidado. É já porque era assim, eu sou muito lindona. magrinha. Então, como eu sou magra, e eu, na verdade, assim, o que acontece? Minha história da lipo. Essa parte aqui da minha barriga era bem definida, não era, Dudu? Sempre foi essa parte. Nem precisava de Photoshop. Porque eu falo bem, tem duas opções. Ou você vai no cirurgião ou você vai no fotógrafo. Porque eles Pronto. também são cirurgião plástico. Adoro. Mas essa parte era definida. E aí, aqui nessa parte de baixo, eu tinha aquele buchinho de ego. Sabe aquele buchinho assim que... tipo assim, você tem que ter uma dedicação muito Estufadinho. grande. Que não saía de jeito nenhum. E aí eu falei... E aí eu sofria muito. Porque acontece? Quando eu ia fotografar biquíni, eu ficava tipo um dia antes sem comer nada. Porque daí se eu ficasse sem comer nada 24 horas, minha barriga chegava Secava. seca. Aí, o que aconteceu? Final do ano retrasado, eu comecei... Eu engatei numa era muito grande de, tipo, biquínis, não sei o quê, e roupas mais desse estilo. E aí, eu comecei... Aí, chegou final do ano, eu ficava internada toda semana. Toda semana eu tava no hospital, doente, tipo, com a saúde lascada. Até os meus seguidores nem me levam mais a sério quando eu tô no hospital internado, porque é uma coisa bem normal. Aí, eu falei, não, tá errado. Aí, o que acontece? Eu pensava, eu vou engravidar. Então, eu não vou fazer lipo antes de engravidar. Mas aí já tava prejudicando a minha saúde, porque eu trabalhava com o meu corpo. E aí tinha essa função do buchinho que não ficava tão bonito nas fotos quanto, né, se eu não tivesse. Aí eu falei assim, eu já sei, eu vou fazer. Aí meu marido falou assim pra mim, se você fizer uma lipo, eu não vou te dar... Eu falei, não preciso do seu dinheiro, querido. Ele sabe disso. Eu tenho meu próprio dinheiro. Empresária de sucesso. Aí ele falou... Só que ele falou, não vou nem cuidar de você, porque eu sou contra, porque você é magra. Você tem que ter uma vergonha na sua cara, porque se você malhasse e comesse direito, nada disso ia acontecer. Só que assim, eu nunca tive esse foco todo. Então eu sabia que eu não era capaz de conseguir isso por alimentação e musculação. Aí eu falei bem assim, então... Aí depois de um tempo eu convenci ele. Eu falei, não, você cuida de mim? Porque, né, alguém vai ter que cuidar de mim, cara. Aí, não. Então tá bom, eu cuido, mas eu não dou R$1 pra essa lipo. Eu falei, eu não preciso. Aí eu peguei, trabalhei, juntei meu dinheirinho. Fui lá e fiz a lipo. E assim, foi a melhor decisão que eu já tomei. Eu sou muito tranquila em relação a esse trem de cirurgia. Porque assim, tem gente que não gosta de falar. Ai, eu não vou falar que eu fiz. Gente, se tá incomodando, se você não tá... Se você... Isso é uma coisa importante. Se você não está feliz com o tamanho do seu peito, da sua barriga, da sua bunda, do seu nariz, você tem que fazer cirurgia se você tem condições para isso, ou se é uma meta, trabalhar para, né, conseguir o dinheiro para fazer. Agora, você fazer uma cirurgia porque, ai, meu marido não gosta de peito pequeno. Ai, porque fulana falou que meu nariz é grande. Aí tá errado. Aí tá errado. Porque assim, tem que ser pra você. Injusto, é injusto. Exatamente, tem que ser pra você e não pra agradar o outro. Então eu fiz pra me agradar, porque tava difícil, e pra facilitar a vida, né, dos meus fotógrafos. Que eles não precisaram mais ser cirurgião plástico, ficou apenas como fotógrafo mesmo. E é isso, daí eu fiz a lipo. Aí o silicone, eu coloquei já tem muito tempo. Por quê? Meu nariz, ele era muito grande e ele tinha um tucano gigante. Meu rostinho é desse tamanhozinho, pequenininho demais. Então, assim, não conversava. O nariz que eu tinha, tipo, veio trocado. Não era pra fazer comigo. Foi um pequeno erro. Nossa, eu nem não imaginava que você tinha eu tinha. rinoplastia. Não parece. Parece que nasceu assim. Então, obrigada. Aí eu peguei, aí eu fiz. Mas tem anos, já tem acho que 8 anos. Aí, o meu sonho era realmente fazer o nariz. Aí o médico falou assim, não, porque você tem vontade de fazer outra cirurgia? Eu falei, não, eu tenho nariz. Aí ele falou assim, não, porque... Aí eu tinha assim, meu peitinho não existia, era uma seta indicando que era um peito aqui. Sei como é. Sei como é. Aí ele falou, aí eu falei assim, eu gostaria de ter um peitinho assim, um tantinho pra dar um movimentozinho na roupa, né? Aí ele falou assim, porque você aproveita a cirurgia e tal, não sei o que. Eu falei, então eu vou fazer os dois juntos. Então eu fiz o peito por conta do nariz, só que eu coloquei muito pequeno. Meu peito, ele é 200 ml. Tipo, é bem pequenininho mesmo. Mas é super natural, É bem natural, porque eu também sou muito pequena. Aí pensa se eu colocasse um peitão. Destoa. Nada a ver, eu ia ficar pensando que as americanas, né? Bundinha de siriema e os peitão. E aí eu aproveitei, fiz o nariz, fiz o peito e fiz a lipo. E tem uma outra coisa que eu fiz também. Sabe aquela bananinha que tem assim, aquela gordurinha embaixo da bunda?
Eu também fiz ela. Conseguiu tirar? Lembra que tinha que... É uma lipo ali. Na época que eu fiz, tinha que fotografar e tava um roxo, porque ficou muito tempo roxo. O Dudu era uma função pra ele recortar aquele roxo da minha bunda e botar uma cor da cor que era. Vocês não estão entendendo. Aí eu fiz isso também. Tem como tirar Cirurgião Dudu, se precisar aí, gente, ó. E é isso que eu já fiz de cirurgia. E assim, eu sou dessa opinião. Se você não tá satisfeito, você tem que fazer por você e não pelos outros, nem por opiniões externas. Até porque tudo é moda. É o que eu falo. Sobrancelha. Vocês lembram? Tipo, a micro. Gente, era uma coisa, tanto é que eu saía lá de Querência, Mato Grosso, pra ir lá em Goiânia fazer a minha micro. E eu achava o máximo aquela sobrancelha. Hoje eu tô fazendo a remoção, porque eu já não gosto mais. Então, a Bianca de hoje já não gosta. Já prefere, tipo... bem naturalzinha, assim, mais nada. Então, assim, tem procedimentos que são irreversíveis, né? Até uma coisa, assim, bacana de eu falar aqui, essa história da minha lipo, quando eu fiz... dá tempo de eu falar isso? Dá, minha filha! Os meninos vão embora, Tá, e tá até chovendo também, dá pra ficar mais tempo. Mas, assim, é uma alerta que eu quero fazer. Eu só fiz essa cirurgia da bananinha, porque que acontece? Eu não sei se muitas pessoas aqui com certeza já devem ter ouvido falar do PPMA e tal. E aí, na época, tinha uma influenciadora de Goiânia, que eu gostava muito, e ela fez com um médico. E eu, tipo assim, falei, meu Deus, é a solução pra minha vida, porque minha bunda sempre foi de grilo. Então, assim, esse procedimento, ele é, tipo... ele é uma coisa que é prejudicial. Resumindo. E aí eu fui nessa consulta e eu fiquei louca pra fazer. Tipo, ele mostrava os resultados, aquela bunda dura, perfeita, redonda. Eu, meu Deus, é isso. Paguei caríssimo pra fazer. E aí ele falou assim, ó, mas antes a gente tem que fazer essa lipo da bananinha. E aí só depois a gente vem com a aplicação do PPMA. Aí eu falei, beleza, mas isso já foi Deus cuidando de tudo. Porque que acontece? Eu fiz, aí ele falou assim, ó, com 10 dias você volta e a gente vai fazer a aplicação. Aí eu voltei extremamente feliz, tipo assim, essa é a realização do meu sonho, meu Deus, finalmente eu vou ter uma bundinha e tal. E aí eu comecei a postar, porque eu sempre fui muito transparente. Gente, ó, não tô trabalhando porque eu fiz aqui minha bananinha e tal, não sei o quê, e depois eu vou fazer o PPMA. Quando eu falei isso, o meu cirurgião plástico de Goiânia, e mais outros 2 cirurgiões que me seguiam no Instagram, pegou e falou assim pra mim, oi, mandou no direct, Bianca, você já pesquisou sobre isso? Porque isso é um procedimento, assim, irreversível, com os danos que ele causa, porque, assim, na verdade, se você for ver pela medicina, que daí eu fui pesquisar sobre, ele tem, a Anvisa, ela permite você utilizar, mas é um tantinho, assim, e principalmente em casos de doenças, por exemplo, que falta... ossos, como que fala, gente? Eu esqueci o nome técnico aqui, então eu vou falar errado. Mas, enfim, a Anvisa, ela autoriza a utilização em casos extremos, mas para curar doenças lá, um tantinho de nada de ml que pode ser usado, que não vai prejudicar, porque, inclusive, nessa composição tem até plástico. Eita. Exatamente. E aí, na minha bunda, ia colocar 250 ml em cada... bundinha aqui, né? Em cada lado. Ia ficar lindo, mas aí, e depois? Tipo, isso é uma bomba relógio, a gente não sabe como o corpo vai reagir em relação a tudo isso. E aí eles foram me falar isso, aí eu falei, meu Deus do céu, esse povo querendo estragar meus sonhos. Porque quando a gente quer muito fazer uma coisa, parece que todo mundo que vem falar contra, você fala assim, nossa, vai cuidar da sua vida, não é? A gente tem essa mania. Aí eu falei, nossa, não é possível. Aí eu falei, Deus, né, me ajuda, porque assim, se eu estiver procurando um problema pra minha cabeça, faça que dê errado. Aí um cirurgião foi e falou assim, pesquisa esse médico, porque ele nem é cirurgião plástico. Eu falei, oi? Nossa, gente. O cara faz de blogueira famosérrima. Eu falei, o cara faz de blogueira famosa e não é cirurgião? Aí eu fui pesquisar, daí realmente ele era como chama? Não, ele é médico. Clínico ele geral, cirurgião geral. De criança Pediatra, só que ele é mentira. especialista nesse procedimento, inclusive assim, ele é no Brasil referência em relação a isso e tal. E aí, até em relação a isso aí, eu não tinha muita coisa, porque o que eu acho? Eu acho que mais vale a prática do que um diploma. Então, assim, a prática, pra mim, ela sempre vai valer mais do que, às vezes, tipo assim, eu tenho um diploma, mas e aí, o que você sabe fazer? Eu tenho anos de prática nisso daqui, então, é isso.
Então, até isso aí eu tava tranquila. Mas aí eu fui pesquisar e tem até na internet, tipo assim, vítimas do PPMA, não sei o quê. E aí, gente, realmente é uma coisa terrível. Quando dá problema, é um produto que ele espalha na bunda ou até onde você vai colocar. Porque você pode colocar na boca, no rosto, você pode colocar em qualquer parte do corpo. Aí ele espalha. Pra você retirar esse produto, você tem que abrir a bunda inteira, sair catando os pedacinhos. Fica aquela cicatriz. Então, assim, é terrível as fotos que eu vi na internet. Aí eu desisti de fazer. Então, foi por isso que eu fiz essa lipo da bananinha, que foi por conta desse procedimento, e eu desisti de fazer depois que eu descobri tudo isso. Então, o que eu quero falar com isso? Cirurgia é bom, é muito massa, você economiza tempo, igual, por exemplo, essa barriga que eu tenho hoje, eu nunca ia ter na academia, não, porque eu não ia ter o foco pra ter essa barriga aqui. Então, hoje eu já tenho ela, e eu só cuido ali da perna e da bundinha pra dar uma equilibrada, né, pra ficar parecendo que nasceu comigo, Mas procedimentos, tipo assim, muito cabulosos, cirurgiões, tipo assim, muito barato. Sabe, a gente tem que desconfiar dessas coisas, porque é a sua saúde, né? Você tá colocando um grande risco ali. Então, a minha opinião sobre cirurgias é isso. Sim, eu também sou, nossa, totalmente a favor de cirurgia plástica, procedimentos estéticos. Eu amo esse universo, tudo assim de cuidado, sabe? Eu acho muito legal. E teve uma fase que eu tava assim, querendo fazer tudo. Minha meta era poder fazer tudo o que dava pra fazer. Tipo assim, se desse pra tirar mais o nariz, se desse pra pôr boca, mais ainda. Você fez o nariz? Fiz o nariz, fiz 2 vezes. Nossa, Porque a primeira vez que eu fiz, na verdade assim, era um sonho também, desde a adolescência, que começou a ficar aquela coisa meio, né? Eu tinha aquele eu também tinha. Exato. Então aquilo lá começou a me incomodar. E aí era um sonho já desde a adolescência. Daí, quando eu comecei a falar para os meus pais e para as pessoas que eu queria fazer, todo mundo falou assim, olha, não mexe, porque seu nariz tipo, você deixa seu rosto mais exótico, assim, é um traço diferente. Você vai ficar comum se você te fizer o nariz. E pode estragar. Todo mundo colocava muito medo. Pode ficar horrível, tipo assim, pode não combinar nada com você vai ficar totalmente aleatório. Aí eu ficava com muito medo mesmo de fazer e fui esperando, e aí eu resolvi fazer a não, como é que chama? É rinoplastia. Não, aqui é com ácido hialurônico. Rinomodelação. Isso, rinomodelação. Aí eu falei assim, eu conheci uma amiga na época que fazia, profissional, e aí ela falou assim, faz para você ver se você realmente precisa de uma cirurgia plástica. Às vezes só um pontinho que melhora, aumenta, tira o ossinho um pouquinho ali, disfarça, já vai te satisfazer e não precisa, né? É menos invasivo, é mais rápido. Aí eu fiz, e gostei muito na época, mas ele continuou o nariz grande, porém bonito. Ficou o nariz grande e bonito, sabe? Equilibrado. Tipo, tirou o osso, ficou tudo reto, só que o osso tava aqui no meio, ficou quase da altura da minha testa, pra ficar tudo reto, né? Uhum. De ácido, que assim, veio tudo junto, assim, já. O nariz aqui veio com a testa tudo junto. Falei, melhorou. Já me agradou um pouco, mas aí eu tive a certeza que eu realmente precisaria fazer uma cirurgia. Aí eu fiquei um ano e meio aí com a rinomodelação. Aí na época eu procurei um cirurgião que era muito conservador, porque eu tinha muito medo de ficar Michael Jackson, né? Todo mundo passa medo na gente assim, né? Meu Deus, o Michael Jackson, meu Deus. Tem gente que não gosta do nariz da Anitta. Nossa, a Anitta, não sei o quê. Aí eu fui num que é bem conservador. Cheguei nele e falei assim, olha, eu tenho medo de ficar feia, de não combinar com o nariz, porque meu rosto às vezes é muito, não sei, talvez seja muito expressivo e o nariz ali plastificado não vai combinar. Aí ele, não, tudo bem, vamos fazer só ali o mínimo do mínimo, que é tirar abaixar um pouquinho esse dorso aqui, e eu tinha tipo aqui embaixo tinha essa polpinha, assim, eu não sei o nome. Sim, sei. Aí ele fez, só que quase não mudou o meu nariz. Aí eu fiquei pensando, gente, não, acho que eu precisava um pouquinho mais. Aí eu cheguei a pensar assim, será que é um vício, né? Tipo, eu já quero mexer mais e tal, mas não, realmente não era, porque foi uma mudança muito pequena e ainda, sabe, dava pra ficar bom, melhor. Aí eu esperei um ano e meio e fiz de novo. Aí agora já tem quase 2 anos que eu fiz a segunda rinoplastia. Agora sim, tá maravilhoso. Então, a ponte dele tá perfeita.